Muito bem-vindos a todos. Vamos então dar início aos trabalhos com a primeira mesa do terceiro Encontro Internacional de Enfermagem Militar, subordinado ao tema Sistema de Saúde Militar, Organização e Empenhamento em Situações de Choque. Iremos começar com o primeiro palestrante, enfermeiro Sérgio Gomes, da Unidade de Apoio à Autoridade de Saúde Nacional e à Gestão de Emergências em Saúde Pública da Direção de Saúde. É enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, possui uma pós-graduação em Administração de Serviços de Enfermagem, o mestrado em Ciências de Enfermagem pela Universidade Católica e o curso de formação em Gestão Pública para Dirigentes. Exerce funções na Direção-Geral de Saúde como coordenador da Unidade de Apoio à Autoridade de Saúde Nacional e Gestão de Emergência em Saúde Pública, Chief Nursing Officer e coordenação de metodologia de implementação do enfermeiro de família. Ainda na DGS, exerceu funções como coordenador do Centro de Atendimento de Serviço Nacional de Saúde, Saúde 24, 2006 a 2017, coordenador nacional de Saúde Pública 2004 a 2017, membro do Grupo Operacional de Saúde no âmbito do Plano de Contingência para Temperaturas Extremas, DGS, e membro da Task Force da DGS para a conclusão dos trabalhos do Plano Nacional de Saúde 2011-2016. Foi membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros no mandato de 2004 a 2007. Sr. Enfermeiro Sérgio Gomes, muito bem-vindo. Peço desculpa, estávamos com uns problemas técnicos na sua ligação, não foi possível fazer o contacto inicial e neste momento dou-lhe a palavra. Seja bem-vindo. Muito obrigado, caro amigo José Vilhena. Agradecer em nome da Direção-Geral da Saúde e também com o cumprimento particular da Sra. Ministra da Saúde, agradecer o amável convite, que é com muito gosto que partilhamos a experiência vivida já por esta unidade que remonta, veja-se também, já a 2005, uma unidade que nasceu em 2005 e que neste momento, através do Centro de Emergência de Saúde Pública, tem contribuído para tudo o que seja eventos de emergências em saúde pública e partilhar esta experiência, pensamos que também é um contributo para, neste âmbito do encontro, cuja temática, de facto, está centrada, por um lado, na resposta à pandemia da Covid-19 e, por outro lado, também nas perspectivas de organização e empenhamento em situação de exceção, penso que ajudará também a clarificar processos que provavelmente serão desconhecidos por muitos, mas que, na prática, resultam na nossa capacidade de detecção precoce, de ter alertas e, acima de tudo, de informar os decisores, particularmente a Autoridade de Saúde Nacional, a Sra. Diretora-Geral da Saúde, no sentido de, com esta informação, poder tomar as melhores decisões no melhor momento e em tempo útil. Partindo então para a minha apresentação, que eu pedi ao favor de poderem colocar. Eu baseei a minha apresentação numa lógica de procurar levar a voz esta partilha de preparação e resposta a emergências de saúde pública, numa lógica em que procuro encontrar aqui algumas definições para podermos estar com uma linguagem semelhante, sem naturalmente deixar de pensar que já conhecem, mas é só para me recentrar também. E, por outro lado, falar um pouco da concepção à própria operacionalização destas situações e destes eventos de emergência de saúde pública, olhando para o contexto nacional, naturalmente, e para o contexto internacional. E, nesse sentido, relembrar que a Direção-Geral da Saúde, enquanto entidade normativa nacional, tem nas suas atribuições a coordenação dos sistemas de alerta e resposta apropriado à emergência de saúde pública, quer seja a nível nacional e também uma contribuição, naturalmente, no quadro internacional, o que, aliás, no âmbito desta pandemia Covid-19 tem sido bastante expressivo. Lembrar, para alguns que talvez não tenham tão presentes, que uma das unidades é a chamada Unidade de Emergência de Saúde Pública, mas temos o Centro de Emergência em Saúde Pública, que está aqui também localizado, que tem um conjunto de atividades muito ligadas àquilo que os centros de emergência e operação em saúde pública têm. Procurar antecipar, identificar naturalmente riscos em saúde
através de ferramentas de Epidemic Intelligence. Por outro lado, procurar nestes alertas de saúde pública, procurar também fazer essa diferenciação e a gestão de forma a que, nas diversas plataformas em que trabalhamos, possamos chegar, por um lado, à informação, à validação, e por outro, naturalmente, fazer a divulgação junto das entidades competentes, particularmente, e aqui o nosso trabalho é sempre muito focado mais na Autoridade de Saúde Nacional. Temos ainda uma articulação muito grande com a rede de autoridades de saúde, como é compreensível, por outro, quer seja nacional, quer seja internacional. É feita também uma articulação com outros organismos, não só da saúde, mas também outros parceiros com os quais desenvolvemos, portanto, também esta partilha de informação e de validação de informação. Uma área também que é muito nobre da Autoridade de Saúde Nacional e que também está no âmbito do CESP, do Centro de Emergência em Saúde Pública, passaria a dizer, não por CESP. No âmbito do CESP é também muito acarinhada porque esta articulação, no sentido de assegurar que o Regulamento Sanitário Internacional e a articulação que temos com os restantes países é feita através de plataformas, somos nós aqui no Centro do CESP que temos, e com esta articulação internacional há também uma outra que relevava e que tem a ver com a possibilidade eventual de mobilização de recursos no sentido de dar resposta através da OMS a situações de pandemia internacional, isto entre outras situações que têm a ver com as atividades que nós desempenhamos. Mas estas, no âmbito também do que interessa agora no nosso encontro, são de facto as mais relevantes. Eu gostaria de trazer aqui só 3 ou 4 definições só para nos situarmos, lembrando que a emergência acaba por ser de todas as situações que têm consequência para a saúde pública, mas que acresce o potencial de sobrecarregar os serviços de saúde, e esta é uma condição que está sempre presente nas nossas análises de risco. Lembrar também a capacidade que podemos ter, é outro conceito que é importante, quer seja na capacidade relativamente às infraestruturas, recursos humanos, equipamentos, quer seja inclusivamente na própria habilidade que possamos ter para usar da melhor forma a capacidade que já está instalada e fazendo disso, de facto, uma melhor execução e um melhor desempenho. E lembrar que tudo isto precisa de uma preparação e tão rápida quanto possível, tenha essa capacidade para ser, de facto, tão rápida quanto possível. Na preparação e resposta, nós olhamos, enfim, a um modelo um pouco clássico de preparação, de detecção precoce, utilizando aqui o que eu já informei, relativamente às ferramentas de Epidemic Intelligence. Fazer também a avaliação de risco é importante, ter respostas coordenadas, assegurar comunicação, lembrar que a comunicação, preferencialmente a comunicação de risco, tem que estar também muito centrada nesta unidade ou neste tipo de unidades, que a própria avaliação é importante. Quando nós falamos em risco, temos que nos lembrar, pelo menos, destes 3 elementos que são preponderantes na avaliação do risco. Por um lado, a própria magnitude do evento. É importante perceber realmente quantas pessoas, em que tempo e locais é que está a acontecer, perceber a transcendência, o que é que do ponto de vista social é relevante e é importante, e por outro lado a própria vulnerabilidade que até o próprio sistema possa ter para efeitos de implementação de medidas preventivas e portanto esse é de facto um aspecto importante. Bem, de facto nós utilizamos muito a Epidemic Intelligence e neste processo que é de detectar, verificar, voltar a analisar, avaliar e naturalmente continuar a investigar eventos de saúde que podem representar essa situação de ameaça para a saúde pública, para isso nós fazemos diariamente com todas as fontes que já habitualmente utilizamos, umas oficiais, outras não oficiais, sejam elas primárias, secundárias, raramente as terciárias, mas para todos os efeitos podemos utilizar. E aqui o que nos interessa é obter, tão precoces quanto possível, os sinais de alerta, para que seja, de facto,
possível atuar em tempo útil e com uma resposta que possa ser também toda ela atempada. No âmbito da Epidemic Intelligence, temos que lembrar que há aqui uma necessidade de olhar para aquilo que é conhecido através de um sistema de vigilância que tem um conjunto de indicadores que conhecemos, todos conhecemos naturalmente, e que genericamente utilizamos, depende por vezes dos eventos, mas genericamente nós utilizamos, e portanto uma variação sobre o que é esperado determina naturalmente um alerta e um acompanhamento diferenciado através deste sistema de vigilância, mas lembrar também que monitorizamos eventos e não é Covid agora, sim, é compreensível, mas no passado tivemos a legionela, tivemos o vírus do West Nile, tivemos, enfim, eventos que em Portugal, como o sarampo, foram também acompanhados nesta perspectiva de procurar compreender aquilo que está a acontecer e, em algumas situações que não são tão conhecidas por nós, nós procurarmos perceber como é que elas, enquanto situações reemergentes, estão a desenvolver-se e a acontecer. Portanto, há um sistema de vigilância implementado e há uma monitorização de eventos, que normalmente são os chamados eventos emergentes ou reemergentes, que nós acompanhamos com bastante periodicidade. Aqui o esquema que o SCDC, nós utilizamos muito para efeitos de estrutura da Epidemic Intelligence, e que tem muito a ver com esta capacidade de fazer vigilância, dos sistemas de vigilância e, portanto, da monitorização, percebendo nós que é necessário, de facto, fazer a colheita de dados e a sua análise, naturalmente que seguidamente interpretá-los para perceber se há desvios desta informação ou se está a acontecer algo que de facto não era esperado e está a ultrapassar naquilo que são situações conhecidas, dados do esperado. Portanto, nós lembramos sempre, no que diz respeito ao sistema de vigilância, por exemplo, as DDOs são de notificação obrigatória e nós acabamos sempre por saber aqui na DGS quando há um registro de um número de casos, como aconteceu, enfim, no passado relativamente ao legionela e ao sarampo, nós acabamos por perceber que há uma necessidade de intervir e de continuar a acompanhar, sendo que é importante que essa informação chegue à autoridade de saúde para efeitos não só de conhecimento, mas eventualmente até da decisão relativamente ao tipo de intervenção. E sempre que temos sinais, para nós, isto são alertas, não é? São alertas que precisam de depois ser controladas e terem medidas que possam permitir o seu controle. E aí nós, depois desta situação, trabalhamos sempre com as informações internacionais, enfim, ligadas às diversas plataformas com as quais acedemos, quer seja da WHO, quer seja do ECDC, e trabalhamos nesta perspectiva, e com a Comissão Europeia também, naturalmente, nesta perspectiva também de partilha e de perceber se aquele evento é uma característica que para já é nossa, mas que pode ter potencial, digamos que de externalizar, ou se é um evento que já era conhecido e, portanto, nós é que já estamos numa consequência dessa mesma situação. E é desta forma que nós precisamos de ter a informação, naturalmente, do número de casos, ou mesmo dos rumores, bem identificada. Precisamos de atender a estes sinais e terem atenção realmente que estes sinais, para nós, são situações, ou são para além do esperado, como referi, ou são novas, e lembrar também que precisamos de conhecer que eventos é que estão a acontecer, temos de os validar, perceber se aquilo faz sentido e se está a acontecer efetivamente, temos que articular com o terreno, encontrar a compreensão do que podem ser as situações de ameaça, nesta análise de risco que é feita, e, naturalmente, encontrar um tipo de suporte que possa dar resposta, quer seja ela através de um processo de comunicação, particularmente a comunicação ao público e aos profissionais, e pode ser de uma forma organizada e sistemática relativamente à chamada comunicação de risco, ou pode ser através de comunicados ou informações que a Sra. Diretora-Geral depois emana no sentido de apoiar e ajudar à compreensão desta situação. E daí que as fontes de informação, como podem compreender, que nós usamos,
estão muito ligadas ao contacto, quer seja por e-mail, quer seja por telefone, enfim, fax também temos, mas também naturalmente no passado recente não o utilizamos. Há de facto, os média também utilizamos com bastante frequência e, claro, tudo o que seja informação, quer seja da Organização Mundial de Saúde, enfim, da FAO, da OIE, ou do SCDC, ou naturalmente dos sistemas de alerta, neste caso do EWRS, que, enfim, esse sistema da Comissão Europeia muito mais operativo, que nós utilizamos para efeitos, inclusivamente, de troca de informação sobre o que está a acontecer e as medidas que estão a ser tomadas. Ou seja, por questões de natureza alimentar ou através mesmo do Regulamento Sanitário Internacional, nós utilizamos estas fontes, como referi há pouco, utilizamos preferencialmente as fontes oficiais, em detrimento das não oficiais, e normalmente preferimos as fontes primárias às secundárias oficiais. E depois também temos estes rastreadores da web, que enfim, estes são exemplos, mas utilizamos vários para procurar compreender de que forma é que as situações se nos surgem. Aqui são só exemplos de acesso, particularmente das plataformas que nós utilizamos, quer seja com o ECDC ou com a Comissão Europeia, e neste sentido, esta informação está-nos sempre disponível, é-nos sempre feita chegar imediatamente por mail, que nos permite de imediato ir à plataforma e validar esta informação. E falar naturalmente em preparação e resposta, temos que falar sempre na detecção precoce e na resposta, é um enfoque permanente que nós temos, estes alertas, esta necessidade, e esta avaliação também de risco, enfim, contrabalançando com a própria gestão do risco. Nós, do ponto de vista da Epidemic Intelligence, o que fazemos muito é ligar, de facto, à avaliação de risco e depois, quando as medidas são implementadas, também acompanhamos no que diz respeito à própria gestão do risco, sem, naturalmente, deixar de partilhar com a comunicação da Direção-Geral da Saúde toda esta comunicação de risco e toda a informação que, com base na comunicação de risco, acaba por ser disseminada e, portanto, será divulgada junto de quem, de facto, interessa divulgar em tempo útil ou tão útil quanto necessário. Gostaria, enfim, de mostrar aqui, em ar de conclusão, e também para este contributo relativamente àquilo que é o nosso encontro, dar uma ideia do que é que, através de uma timeline, dizermos como nos primeiros tempos, porque estamos a falar de preparação e resposta, nos primeiros tempos as coisas aconteceram, e para relembrar, enfim, podem também naturalmente ter conhecimento, têm conhecimento destes elementos, podem não ser todos, mas destes passos que nós demos, desde o primeiro dia 8 de janeiro, em que nós aqui no CESP, através até de um documento que temos e que irei partilhar a seguir para concluir, fizemos o primeiro alerta sobre uma situação de um novo coronavírus que estava a causar pneumonias na China. No dia 9 há de facto uma publicação no EWRS alertando então para esta situação. De imediato nós olhamos para as questões que tinham a ver com o nosso microsite e eventual criação de um microsite, tendo em conta a experiência que tivemos com o microsite anterior do Ébola, e perceber se esse estaria indicado e, portanto, começámos a trabalhar. No dia 13 passámos a ter o comunicado, tivemos o comunicado da Sra. Diretora-Geral, o primeiro comunicado sobre o novo coronavírus, e criámos, de facto, no dia 21, o microsite Covid-19, para nos dar a possibilidade de chegar ao cidadão e aos profissionais com toda e a melhor informação possível e naturalmente necessária no momento, mas também aquela que era disponível perante um fenómeno novo, de um novo coronavírus com o qual nós nunca tínhamos tido contato. E lembrar que no dia 25 de agosto há de facto a primeira orientação que determina a definição de caso, essa primeira situação. Nós temos depois a criação de uma task force
para esta infecção. Preparámos de imediato cartazes que foram enviados para todas as unidades de saúde. Foi olhada a Reserva Estratégica Nacional, quer de medicamentos, dispositivos médicos e de EPIs, no sentido de a reforçar, ou pelo menos de perceber o que é que existe e o que é que no futuro poderia ser necessário. Por razões de dificuldade de acesso ao nosso site, criámos um microsite Covid-19. O nosso microsite não estava a responder, mas foi criado um novo, e no dia 6 de fevereiro, e no dia 2 de março surge-nos o primeiro caso positivo. Até lá havia já um conjunto de medidas ligadas àquilo que nós chamávamos, dentro do nosso plano de contenção, plano de contingência, esta fase de contenção. Havia um conjunto de medidas através da linha de apoio ao médico, através do contacto com o SNS 24, como primeira forma de contacto, como informámos sempre os serviços no sentido de que era necessário perceber e detectar precocemente, efetuando naturalmente as análises necessárias, ter toda essa capacidade de testagem. E o próprio, como as situações no Norte, até por razões comerciais, havia muitos cidadãos, nossos concidadãos, que tinham ido à Itália, onde... Sérgio, vou ter que pedir que conclua, se faz favor. Sim. Estava a desenvolver-se toda esta medida. Nós, então, há a partir daqui um conjunto de outras medidas logísticas e de legislação que acabam por ser implementadas. E, por fim, eu terminaria dizendo que há aqui um conjunto de desafios. Há uma capacidade de detecção precoce, de avaliação e manutenção das medidas necessárias. Há uma necessidade de combater a desinformação. Há muita informação errada, como sabemos. É preciso comunicar o risco, lembrando a percepção do risco e a adesão das medidas, quer sejam elas agora de contenção, nesta fase de recuperação. Mas lembrar, por exemplo, a questão das máscaras. O público, a população tem a ideia de que a máscara por si resolve o problema. Não é verdade. O distanciamento é necessário, continua a ser necessário. As medidas de higiene, de higienização continuam a ser necessárias. Portanto, há que adequar estas medidas de prevenção e controle para, no fundo, também, é outro desafio que temos, procurar ter canais formais de partilha sistemática desta informação. No fundo, o que pretendemos é criar confiança e ter uma resposta integrada. E agora a conclusão final é mostrar só a nossa ronda, desejando a todos que, pretendendo aceder à informação, ela está naturalmente no site da DGS, www.dgs.pt, portanto, disponibilizarmos para, se algum dia, algum momento for necessária, a nossa colaboração. É com todo o gosto que o voltamos a ter, a dar e a partilhar. Muito obrigado, Sr. Enfermeiro Sérgio Gomes. Tenho a certeza que, de seguida, iremos conseguir abordar mais este tema na parte do debate. E, por falar em debate, gostaria de mencionar algo que me esqueci no início da apresentação da mesa, que é para quem nos segue através da aplicação e da plataforma, pode fazer os seus comentários